salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, aula de Ética e Relações Interpessoais, técnico em secretariado. Um abraço carinhoso, professor Luciano, dizendo que aula. Muito obrigado, meu querido. Obrigado também, Cauane Araújo, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, acompanhando essa aula. Vamos dar continuidade à reflexão sobre sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. Na primeira parte de nossa aula, fizemos uma reflexão sobre consciência planetária. Agora vamos recordar a questão da dimensão da sustentabilidade enquanto elemento da ética empresarial. E agora eu tenho certeza que nós veremos esse assunto com um novo olhar. Um olhar diferenciado, um olhar crítico, um olhar de quem sabe agora que o planeta precisa ser cuidado porque estamos no mesmo barco, porque os recursos podem acabar e porque nós estamos destruindo o que nós possuímos em nome do dinheiro e do lucro. Turma, recordando o conceito de ética empresarial, certo? Ética que ocorre nas empresas, dentro de uma empresa, no seu ramo de atuação, e também diante dos clientes e concorrentes. A ética empresarial é uma ética que você vai vivenciar quando estiver exercendo sua profissão de técnico em secretariado numa empresa ou noutra empresa. A ética empresarial, ela possui 5 dimensões, vocês se recordam muito bem. Começando por baixo, a governança corporativa, que será a temática de nossa próxima aula, inovação, aprendizado contínuo, respeito à multicultura e sustentabilidade. Olha só, aqui no desenho, ó, ética, e olha o destaque que é dado à sustentabilidade. Mas já sabemos, pela primeira parte da nossa aula, que o foco nas empresas é a continuidade do negócio. Eu vou manter minha empresa sustentável porque é uma exigência legal, quando na realidade deveria ser, certo, uma preocupação real com o meio ambiente, uma consciência. A sustentabilidade deveria ser uma consciência, fazer parte da nossa consciência planetária, tá bom? Beneditinos, abraço carinhoso. Aqui mais uma vez, olha, as dimensões da ética empresarial, elas são conhecidas, foram aprofundadas, sendo que a governança corporativa será mais aprofundada em aulas posteriores. Turma, sustentabilidade. Em termos de ética empresarial, precisamos falar de sustentabilidade com a ótica da responsabilidade ambiental. O que é responsabilidade? É assumir as consequências de nossas ações e reparar se preciso for. Esse é o conceito de responsabilidade. Você faz uma ação, qualquer ação que você pratica, voluntariamente, partindo da tua vontade, essa ação ela vai ter um resultado, uma consequência. Você é uma pessoa responsável
Quando você assume os resultados, as consequências das suas ações e repara, conserta, se preciso for. O que é uma pessoa irresponsável? Uma pessoa que não assume as consequências de suas ações. Ah, eu nunca disse isso. Ah, eu não menti. Ah, eu não fiz isso. Quem fala essas palavras é altamente irresponsável. Porque falou sim, mentiu sim, fez isso sim, mas agora não admite. Não é covardia, é irresponsabilidade. Tá bom? A pessoa responsável, ela diz, de fato, eu agi assim e estou buscando reparar o meu erro se a consequência for negativa. Em termos de responsabilidade ambiental, nós necessitamos assumir as consequências de nossas ações. Ou seja, ter uma consciência que, se eu não cuidar do meio ambiente, eu vou produzir um cenário terrível para a humanidade no futuro. Se eu não parar de poluir o lago com a minha empresa, daqui a alguns anos, essa cidade não terá fonte de água potável. Haverá uma crise hídrica. Se eu cuidar, eu vou garantir que o filho do meu filho tenha acesso à água de qualidade. Turma, de acordo com Takeshi Tashizawa, em sua obra Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, responsabilidade ambiental é, olha só, conjunto de atitudes individuais, quando estão relacionadas à ética profissional, da profissão, do profissional, ou empresariais, quando estão relacionadas às empresas. Atitudes que estão voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Que o planeta se desenvolva economicamente sem esgotar os recursos naturais de que dispomos. Essas atitudes, elas visam o quê? A proteção do meio ambiente para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade, um crescimento econômico que não esgote os recursos naturais disponíveis para gerações futuras, que podem ficar indisponíveis. Sustentabilidade é um conceito que está relacionado ao que nós chamamos de os 3R. Os 3R da sustentabilidade são reduzir, reutilizar e reciclar. O que significa reduzir, reutilizar e reciclar? São práticas cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental. Aqui estamos falando de minimizar, olha só. Quando eu digo minimizar, eu digo que eu não vou resolver, mas pelo menos vou tentar fazer com que o estrago seja menor. Então, a sustentabilidade nas empresas, ela está a serviço da minimização do impacto, mas não necessariamente ao cuidado com o meio ambiente, tá bom? Causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes de recursos naturais, além de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Ou seja, poupar a natureza de ter visto os seus recursos extraídos a todo momento. Vejamos cada um desses conceitos. Primeiro, reduzir. Ações que reduzam o consumo de bens e serviços. Quando eu reduzo o consumo de bens e serviços, eu produzo menos lixo e também eu diminuo o desperdício. Então, o consumo de forma consciente, daqui a pouco falaremos sobre isso. Reutilizar. Reutilizar, o que significa isso? Oferecer um novo propósito ao produto que seria jogado no lixo. Eu posso fazer alguma coisa com a casca do ovo.
eu posso fazer alguma coisa, dar um novo propósito, um novo uso a materiais que são jogados no lixo. Quem tem a minha idade, 45, 46 anos, lembra como eram nossos carrinhos. Aquela lata de sardinha que a mãe consumia, ela virava um Chevrolet. O óleo de cozinha virava um brinquedo divertido que fazia barulho. Tac, 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 tac. Nós, crianças, nós reutilizávamos o material que ia para o lixo para fabricar os nossos brinquedos. Hoje vocês têm todos os brinquedos assim, não é? Ah, não, vocês fazem assim. Vocês fazem assim. Assim é para tiozão. Olha só. Reciclar. Processamento de materiais por meio da transformação física ou química para a produção de novos produtos e bens de consumo. Papel reciclado, por exemplo, é um papel que passa por uma transformação química ou física e aí ele pode ser, não é, utilizado normalmente no escritório. Turma, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, no hoje, eu cuido do amanhã. É como se estivéssemos numa máquina do tempo. Tudo o que eu faço hoje visa ultrapassar o tempo e ter impactos no amanhã. Eu cuido hoje do lago que o meu tataraneto vai tomar banho daqui a algumas décadas. Eu cuido hoje da natureza que vai ser uma fonte de prazer e de divertimento e lazer para o meu filho daqui a alguns anos. Sempre pensar nas futuras gerações. Sempre pensar adiante. Isso é desenvolvimento sustentável de verdade. Um desenvolvimento que não esgota os recursos que nós temos disponíveis, não esgota a possibilidade deles serem utilizados no futuro. Então, estamos falando em termos de ecoeficiência. O que é ecoeficiência? O que é uma empresa ecoeficiente? O que é um gestor ecoeficiente? É um modelo de gestão capaz de fomentar a produção de modo sustentável, minimizando as agressões ao meio ambiente, sem comprometer as gerações futuras. Sempre vai aparecer, turma, essa expressão, gerações futuras. Gerações futuras. Sempre vai aparecer essa expressão, porque pensar em termos de consciência planetária é pensar em termos das futuras gerações, inclusive dos seres humanos que ainda não nasceram. Pensar nos seres humanos que ainda não nasceram, não é? Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Cabeceira, Campo Largo, Capitão de Marcos, Cocal de Telha 1, 2, Coivaras, Coronel Zé Dias, Dirceu Arcoverde, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Vitor Pereira, Fran Carvalho de Padre Marcos do Piauí, meu amigo Luiz Eduardo, também de Padre Marcos, Sânia Macedo, Fernanda Custódio de Paquetá, Unidade Escolar Geraldino Cleves, Maria José, Cauane Araújo, Aldenora Lira e meu amigo Professor Luciano, abraço carinhoso, aquele abraço, meu amigo. Beneditinos também, abraço de coração. Turma, desenvolvimento sustentável, pensar no mundo verde. Claro que o verde é uma cor simbólica, não é, gente? Porque a natureza ela é colorida. A natureza tem cores, não é o verde apenas. O verde é uma cor simbólica, talvez seja a cor predominante, mas é simbólico, né? Mas pensar verde. Os estilos de vida, os negócios, as atividades econômicas,
As estruturas físicas e as tecnologias devem manter os ciclos da vida. Olha só, vou voltar aqui alguns slides. Olha só. Aqui nós temos a presença do ser humano. Uma presença que causou um impacto ambiental, mas que de alguma forma está integrada ao meio ambiente. Presença humana. Aqui, ó. Presença humana. Precisamos respeitar o ciclo da natureza, porque senão a nossa presença pode ser desastrosa. O que era cuidado com fertilizante natural, hoje é cuidado com agrotóxico. E aí, ó, o agrotóxico, olha só aqui a fonte de água. Olha o lixo, olha a morte do animal. Ao lado dos hotéis, dos prédios, pobreza, poluição do meio ambiente, chuva tóxica. Precisamos pensar em termos de respeitar os ciclos naturais da vida, turma. Precisamos oferecer às futuras gerações, e agora precisamos pensar não apenas em seres humanos, mas de outros animais, as mesmas oportunidades que nós temos. Eu quero explorar a Amazônia, aí eu vou explorar, e daqui a algumas décadas, o filho do meu filho não vai ter acesso à natureza. Ele vai ler sobre a Amazônia. Um dia houve uma floresta amazônica. Um dia houve baleias. Se o ser humano não tivesse reduzido e até mesmo extinto a caça às baleias no ritmo que acontecia nos anos 70 e 80, hoje a baleia seria um animal em que nós leríamos e seria quase como um animal pré-histórico. Um dia houve baleias no planeta. Até mesmo Roberto Carlos gravou uma canção lindíssima. O Brasil era um dos maiores caçadores de baleias. Era uma atividade econômica muito importante para o Brasil até os anos 70 e 80. A caça a baleias. Hoje, se não me engano, somente o Japão e a Noruega continuam caçando sob protestos da comunidade mundial. Mas Roberto Carlos disse, não é? Se nós não cuidarmos das baleias, acabarmos com essa caça predatória desse animal marinho, seus netos vão lhe perguntar em poucos anos sobre as baleias que viviam nos oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos vídeos de arquivos dos programas vespertinos de televisão. Nós podemos pegar essa letra da canção do Roberto Carlos e trazermos para o nosso futuro. Seus netos vão lhe perguntar em poucos anos sobre a floresta amazônica, que eles viram nos vídeos, leram em livros, mas onde está? Seus netos vão lhe perguntar em poucos anos sobre o rio que cortava a sua cidade, sobre os animais que estavam na mata, e o gosto amargo do silêncio em sua boca. O que nós vamos dizer para gerações futuras? Nós acabamos com tudo. Consciência planetária. A água, o ar e o solo são muito mais do que matéria-prima. São elementos geradores de vida. Pense no filhote do filhote que ainda vai nascer. É difícil pensar, mas precisamos pensar nesses termos. Aqui temos algumas ações práticas, olha só. Primeira, minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços, inclusive
a questão do reuso de água nas indústrias. Em vez de sempre consumir a água de fontes de uma região, por que não reutilizar a água que é do esgoto? Investir em técnicas, assim, nesse termo. Minimizar a utilização energética na produção de bens e serviços, a energia hidrelétrica. Algumas empresas, inclusive a empresa hoje que eu assisti, 100% das suas fábricas utilizam energia solar. Minimizar a dispersão de agentes tóxicos. Eu falei agora há pouco, mercúrio, zinco, solventes, produtos de limpeza, de cabelo. Minimizar. Se você vai tomar banho numa cachoeira, tira o shampoo da tua cabeça, o condicionador. Antes de entrar, não contamine a água, como o vídeo que eu assisti, que é engraçado, mas é trágico, porque eu fiquei pensando, quantas meninas são como essa, que tomam banho em cachoeira com o cabelo repleto de produtos, e quantos rapazes também, né? Gel e contaminam. Isso é contaminação, gente. Contaminação química. Fomentar, ou seja, incentivar a reciclabilidade dos materiais, material reciclável, papel reciclável e outros produtos. Aqui, ó, maximizar a utilização sustentável de recursos renováveis, ou seja, a água. A água é um recurso renovável. Maximizar a utilização, ou seja, utilizar ao máximo o mínimo. Extrair o máximo do mínimo. Usar pouca água e dessa pouca água obter os resultados que eu teria com muita água. Ou mesmo reutilizar a água. O reuso da água. Em casa podemos, por exemplo, nós temos as cisternas. Algumas casas que têm aquelas calhas e a água da chuva vai toda para a cisterna. Isso é uma reutilização da água da chuva, embora já saibamos que nós estamos tomando banho de chuva química. Estender, turma, a durabilidade dos bens produzidos. Aqui é um problema sério. Porque nós estamos falando aqui de um conceito chamado obsolescência planejada. O que isso quer dizer, professor? Acompanha comigo o raciocínio. Antigamente, por exemplo, você via nas casas das pessoas, por exemplo, um fogão. E aí você escutava a sua avó dizer: esse fogão está comigo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos esse fogão está aqui comigo, nunca me deu trabalho, nunca me deu problema. Aqui e acolá eu tenho que fazer só uma manutenção, limpar as bocas do fogão. O que foi que o capitalismo pensou? Gente, o capitalista pensou assim: poxa, se a pessoa tem 20 anos o mesmo fogão, eu perco dinheiro com isso. Porque eu vendo fogões, eu só vou vender um fogão para essa pessoa a cada 20 anos? Não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um fogão que dure menos tempo para que essa pessoa compre um fogão a cada 4 anos. E em 20, compre 5 fogões comigo. Perceberam? Em vez de um fogão a cada 20 anos, uma a cada 5. Então ele cria um produto com pouca durabilidade, que só dura 5 anos. Ao término dos 5 anos, eu compro outro produto da mesma marca daquele fogão que só durou 5 anos. Professor, é só não comprar. Seria simples
se nós estivéssemos falando do capitalismo, que é um sistema econômico muito complexo e com muita capacidade de se reinventar. Não é à toa que o capitalismo é o modelo econômico vigente no mundo, mais forte e que se mantém por séculos e séculos. O capitalismo tem uma capacidade enorme de se reinventar, de sair de uma crise e entrar num período de prosperidade. O que é que o capitalista pensou para que eu comprasse o mesmo fogão que só dura 5 anos, em vez de um que dure 20? Ele desenvolveu o conceito de obsolescência planejada. Ele convence ao consumidor que é um bom negócio eu ter um fogão que só dure 5 anos e quando eu trocar pela mesma marca que eu comprei. Para isso, utiliza, por exemplo, o marketing. Professor, isso aí é para velho. Eu sou jovem, eu não caio nisso. Os jovens é que mais caem nisso, na obsolescência planejada. O meu celular, ele tem 6 anos de vida. O meu celular é essa marca aqui, ó. Ele tem 6 anos. Eu tenho meu celular há 6 anos. Eu preciso do celular por questões econômicas. Preciso. Profissionais. Eu recebo notícias WhatsApp da empresa, orientações pedagógicas. Mas ele serve para os meus fins. Eu uso ele para enviar mensagem e para receber ligações, que é para o que serve um celular. Mas o que acontece com os jovens? Eu escuto minhas sobrinhas, escuto jovens. Eita, meu celular não presta. Eu tenho que trocar. Agora saiu saiu agora o S18. E eu tenho o S17. E o S18 é bom demais. Ele vem com 5 câmeras. E as câmeras giram. E ela já vem com filtro. E a câmera tal, uma câmera frontal, que ela faz a pessoa feia ficar bonita. E eu tenho que comprar, porque ele viu na propaganda. Aí, ele que gastou R$3.000 no ano passado com o S17... ele está disposto a pagar R$3.500 por um S18, porque está na moda. O mesmo celular, com as mesmas funções, mas o marketing, a propaganda, te leva a achar que esse é melhor do que esse. Os jovens caem muito nessa armadilha. Caem muito. Tem que ter um S14, porque meu S8 não serve. O mesmo. Obsolescência planejada. A empresa que fabrica esse celular, ele te convenceu que o teu celular só dura 1 ano ou 2 e que vale a pena você comprar um produto dessa empresa. O que vai acontecer com o celular antigo? Ah, ele não presta mais, não. Ele está lento, não sei o quê. Lixo. Lixo. Lixo acumulando. Para o capitalista está ótimo. Os capitalistas têm raiva de mim porque meu celular dura 6 anos. Mas para quem compra um celular a cada 1, 2 anos, está ótimo. Eu vejo muita gente que não precisa trocar de celular, trocando de celular. Por razões as mais engraçadas possíveis, digamos assim. Outra estratégia da obsolescência planejada está relacionada com as peças. Por exemplo, de fato, agora a empresa ela produziu um notebook mais poderoso. O notebook N10 é o mais poderoso. De fato, está comprovado que o N10 é mais poderoso que o N9. Aí está comprovado. De fato, N10 mais poderoso que N9. Só que, o que aconteceu?
uma pessoa descobre que o N10 tem diferente do N9 é uma pecinha, um processador, que é desse jeito aqui, dessa forma. E que se essa pecinha fosse colocada no N9, o N9 ficaria novinho, igual ao N10. Só que no N9, essa pecinha tem esse formato aqui, ó. Não tem esse formato. E para colocar essa peça aqui, eu teria que gastar muito com o notebook para fazer ele ser como o N10. É melhor comprar logo o N10. O meu notebook, ele estava muito ruim. Eu tenho esse meu notebook há 10 anos. Olha só, gente, como é séria a questão da obsolescência planejada. O meu notebook tem 10 anos. Ele estava dando muito trabalho. Ele era lento para ligar e o que me deixava mais irritado, lento para desligar. Lento para ligar não me irrita tanto, mas para desligar eu fico irritado, porque eu quero sair de um lugar e tenho que esperar o computador desligar. Então, eu já estava pensando em comprar um notebook novo, que está por volta de R$2.000 e R$3.000. Um notebook novo, bom. O meu cunhado, que trabalha na área, me disse, Marciano, não compre um notebook novo. Compre um processador, que agora esqueci o nome, você lembra o nome? Processador que todo mundo usa para comprar um notebook. Um HD SD. Isso. Ele falou, Marciano, não compre um notebook novo. Compre um SSD, instale no seu notebook, que ele vai ficar novinho em folha. Eu gastei R$250 para comprar o SSD. E instalei. Meu computador está novinho em folha. Novinho em folha. Ele é rápido para ligar, rápido para desligar. A minha sobrinha tem um computador que ela comprou faz 1 ano. Eu perdi a paciência com o notebook da minha sobrinha, domingo. Porque ele não ligava e não desligava, demorava. E o meu notebook, ó, pum, ligou, desligou. Está novo em folha. Eu ia gastar R$2.500, gastei R$250. Percebe então, gente? A obsolescência planejada é uma estratégia. E qual é o problema dela? Ela vai produzir lixo. Já pensou? Eu comprei um notebook novo, que eu falei com o antigo que não presta, jogar no lixo. E hoje ele está novo. Não vou dizer que ele dure mais 10 anos. Porque a questão do software vão evoluindo e pode não se enquadrar mais. Mas pelo menos esse gasto com o notebook eu posso ter adiado para 1 ou 2 anos. Uma hora eu vou ter que comprar um novo, mas não agora, que eu não estou com condições. Percebe, então? Então, também, gente, aumentar a durabilidade dos bens. Promover a educação dos consumidores para um consumo racional. Você, de fato, precisa daquilo que você quer comprar? Você precisa? É, de fato, algo que você necessita, uma necessidade? Se pensar sempre. Outras questões, gente. Recuperar áreas degradadas. Métodos para exploração sustentável de recursos naturais. Técnicas de reflorestamento. Estudo de riscos e impactos ambientais para a liberação de novos empreendimentos. E por falar no ponto 12, vamos falar de legislação. Turma, com relação à legislação, no Brasil, segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 88, todos têm direito ao meio ambiente, ó, é um direito brasileiro. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, é um direito do brasileiro morar, conviver, estar integrado a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito nosso, como direito à educação, como direito à saúde, nós temos direito à natureza. Todo crime contra a natureza é um crime contra os direitos dos brasileiros, os meus e os seus. Impondo-se, ó, é uma imposição ao poder público e à coletividade, o quê? Eles têm o dever de defender e preservar o meio ambiente.
cai por terra qualquer discurso político que fala, vamos explorar a Amazônia para o Brasil ficar rico. Não. A tua primeira obrigação é defender e preservar a Amazônia. Não é explorar. A sua segunda obrigação é promover um desenvolvimento sustentável. Como? Aplicando a legislação ambiental. Verificando se as pessoas que investem naquela região estão, preocupados com as gerações futuras, lançando mão de uso racional dos recursos. Os governos criaram uma legislação específica para articular atividades sociais e econômicas com devido respeito ao meio ambiente. Por exemplo, se uma empresa fosse instalar numa determinada região ou expandir suas atividades onde já está instalada, ela deverá cumprir os dispositivos legais que tratam da proteção ao meio ambiente. A fábrica tal, multinacional tal, quer abrir uma filial na sua cidade. O prefeito, vem, não é assim, vem, não. Não é assim, não. Por mais que seja interessante a geração de emprego, renda para a cidade, precisamos verificar os impactos ambientais nessa cidade. Mas a cidade vai perder recurso, a cidade, o dinheiro do imposto, o emprego. Se não cuidar da questão ambiental, daqui a 20, 30 anos, a cidade pode ter um prejuízo maior com relação, por exemplo, a rio poluído, lago e desmatamento. É melhor pensar hoje com calma para não se arrepender no futuro. Algumas cidades americanas que investiram muito na mineração norte-americanas, hoje elas gastam mais dinheiro para recuperar o meio ambiente do que arrecadaram com impostos vindos da mineração. É como se, por exemplo, a cidade de Montana, um exemplo com números errados, só para você ter uma ideia. É como se a cidade de Montana, região de Montana, dos Estados Unidos, tenha arrecadado 100 milhões de dólares com impostos e geração de renda com a mineração que houve lá, e hoje ela gasta 300 milhões para recuperar. A conta pode chegar muito alta no futuro. Muito cuidado, tá bom? Nós temos um órgão fiscalizador, que é o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Humanos, que é o IBAMA. A missão do IBAMA, proteger a natureza, garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. A missão do IBAMA é uma missão constitucional. Cuidar do meio ambiente. Ele executa o controle e a fiscalização ambiental nos âmbitos nacional e regional por meio de ações concretas. Se o IBAMA não for prestigiado, se o IBAMA não conseguir realizar o seu trabalho, olha o que acontece. Por enquanto, é só esse lado aqui desmatado. O IBAMA diz, vocês param aqui. Aqui vocês não mexem. Mas esse dono aqui dessa plantação, ele está doido para também plantar aqui. O IBAMA diz, não vão fazer. Não vão fazer. Mas se alguém afrouxar, ele vai fazer isso aqui, transformar isso aqui também. Ou em pasto em plantação. E aí, fim do verde. Percebe, então? Essa é a importância do IBAMA com relação a isso, tá bom? Abraço carinhoso, Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, olha só, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Cabeceira, Campo Largo, Capitão de Marcos, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel Jesus, Disseu Arco Verde, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, olha só, Lagoa do Barro, Landre Salles e gente linda do Riacho Frio. Maravilha, maravilha, salve, salve carinhoso. Turma, além da responsabilidade coletiva ou da empresa, tem a responsabilidade individual.
Nós já falamos sobre isso agora há pouco, sobre a responsabilidade individual, certo? A responsabilidade de cada indivíduo. Lembra que falamos agora há pouco? Pequenas ações, grandes gestos. As pessoas, elas precisam agir de maneira a proteger o meio ambiente, assegurando o bom uso dos recursos naturais disponíveis. Para quê, professor? Para que as próximas gerações também possam usufruir do planeta. Pensar no filho do seu filho daqui a alguns anos, morando nesse pálido e pequeno ponto azul perdido no espaço. Turma, então temos algumas responsabilidades individuais. Olha só, vamos conversar sobre isso e chegar ao fim da aula. Olha que interessante. Primeiro aspecto. Cuidado com os descartáveis. Elimine o uso de descartáveis. Quanto mais eles são utilizados, mais lixo eles geram. Há algumas empresas, alguns hotéis, quando você chega, você recebe uma caneca, uma garrafa, e você utiliza essa caneca, essa garrafa, no lugar do copo descartável, certo? Aí é uma ação que é individual, mas que também as empresas podem, certo? Elas podem motivar. Economize água e energia elétrica na sua casa. Isso é usar com sabedoria. Saiu, apague a luz. Não se esqueçam, nenhum recurso ele é infinito. Então, nada de ficar tempo demais no banho, nada de tentar cantar um show inteiro da Marília Mendonça tomando banho. Tem pessoas que são fãs de um cantor, aí eles escolhem, hoje eu vou cantar aquele álbum daquele ator todinho, aí ele canta faixa por faixa do álbum enquanto toma banho. Não. O banho é essencial, 6, 7 minutos, tá bom? Sem exagero. Padre Marcos, abraço carinhoso. Ô, gente linda, Fran Carvalho, obrigado pela audiência, turma. Não deixe a torneira aberta sem necessidade. Vai escovar os dentes, na hora que coloca a pasta, torneira fechada. Na hora que está escovando, torneira fechada. Só ligar na hora de limpar a escova. Manter as luzes acesas enquanto não estiver usando. Não está no ambiente, desliga a luz. É um pequeno gesto, mas se todo mundo exagerar nesse pequeno gesto, as consequências são terríveis. Unidade Escolar Dr. José Piero Machado, de Landre Salles. Não deixe plugadas na rede elétrica tomadas de equipamento que não são utilizados. Então, alguns equipamentos, não todos, você não vai desligar uma geladeira, mas alguns equipamentos eletrônicos, eles consomem energia mesmo, certo, desligados. Então, você tem o quê? Tirar a tomada do plug para que não aconteça, certo, o desperdício. Olha só, o que eu falei com vocês agora há pouco, consciência. Consuma de forma consciente. Antes de comprar tralhas e tendências tecnológicas, sempre se pergunte: eu realmente preciso disso? Terá utilidade para mim e para minha família? Aqui, olha aqui esse produtozinho que está na moda. Você realmente precisa disso? Preciso comprar isso agora? Eu preciso comprar isso agora? Podia deixar para depois? Faça as 6 perguntas do consumo consciente. Por que comprar? Por que eu quero comprar? Qual é a minha necessidade? No capitalismo, as necessidades são ilimitadas, por isso que a produção de recursos são ilimitados. O que comprar? Como comprar? Uma questão interessante, a quarta, de quem comprar. Eu não posso comprar produtos de empresas que são ambientalmente irresponsáveis.
Como eu vou usar? Qual a finalidade do produto que eu vou usar? E quando ele estiver já usado, não ser mais útil, como descartar? É o consumo consciente. Eu realmente preciso daquilo que eu quero comprar? O meu celular, que está com 1 ano e meio, 2 anos, de fato ele não serve mais para mim? Será que uma limpeza no celular, limpeza de arquivos, você salvar no backup os contatos, os grupos de WhatsApp, fazer, né, resetar o celular para que ele fique novo em folha, será que não resolve? Nós temos técnicas, inclusive, para recuperar baterias de celular. Só que, claro, demora um tempo, 24 horas, mas você pode recuperar uma bateria, que a bateria é um dispositivo químico. Então, gente, pensar antes de comprar as coisas. Se for possível, deixe seu carro em casa. Aqui no Canal Educação, muitos funcionários chegam de bicicleta. E eles estão corretos. Ou chegam correndo. Tem muito atleta aqui no Canal Educação. Um dia vocês virem aqui, eu não, o professor ele está meio fora de forma. Começou a caminhar agora, está meio fora de forma, barriguinha saliente. Mas o que você vai encontrar aqui de funcionário com corpo atlético, meu amigo, que pedala, que corre, olha, é muita gente. Tá bom? Se for possível, utilizar o transporte público. Infelizmente, no Brasil, são poucas as cidades em que você, de fato, pode usar o transporte público. Mas há avanços. Eu estive agora em julho em Fortaleza, na minha cidade natal. Quando eu saí de Fortaleza, há 20 anos atrás, do meu bairro até o centro da cidade, de trem, demorava quase 1 hora. De carro, o mesmo. E eu estava na minha mente aqui o trem e o carro. E eu queria fazer umas compras no centro da cidade, e as casas do meu pai, a casa dos meus pais, ela fica a 40 quilômetros mais ou menos do centro da cidade, na região metropolitana, Maracanaú. E aí eu tinha na mente, né, pai, o senhor pode me levar para o centro, no carro? Aí é bom que eu vou vendo aqui alguns bairros. O pai falou, Marciano, aqui em Fortaleza, ninguém mais aqui em Maracanaú vai de carro para o centro de Fortaleza. Não, a gente vai de metrô. Nós saímos com o nosso carro de casa, deixamos o carro estacionado na estação do metrô, a gente vai de metrô para o centro e volta, pega o carro e vai para casa. E de fato é assim. Nós fomos de carro até a estação do metrô, deixamos o carro lá, fomos ao centro, caminhamos, e enquanto eu passava nas estações de metrô, eu via muito carro estacionado mesmo. É melhor você ir de metrô, um transporte público, do que você gastar gasolina, tempo e irritação. Quando você investe no transporte público, você tem ganhos ambientais também, gestores, tá bom? Teresina, uma cidade que pode explorar o transporte fluvial. Temos 2 rios que cortam a cidade. Podem ser feitas estações para embarque e desembarque de passageiros. Pensar em termos ecológicos. Bicicleta, patinetes elétricos. Comece a caminhar também. Além de ver coisas que passam despercebidas, quando você está de carro, você aproveita para movimentar o corpo. Eu, quando estou em casa, eu vou fazer uma compra no Carvalho, na padaria, supermercado, eu vou caminhando. Eu poderia ir de carro, mas vou caminhando, né? Deixar o carro em casa. Uso mais o carro mesmo para ir à igreja ou para vir ao trabalho. Reutilize folhas de papel. Sabe aquele trabalho escolar que você imprimiu no passado e está guardado no armário, acumulando poeira? Aquele relatório que seu chefe adorou há 3 meses atrás, mas que não precisa mais? Tudo pode ser reutilizado. Reutilize. Use o verso da folha para anotar recados e ideias. Algumas empresas, quando é um documento rascunho, usam o verso de uma folha já escrita. É um rascunho. Quando é oficial, usam uma folha nova. Quando possível, imprima nos 2 lados da folha. Ou seja, você vai acabar economizando papel, porque senão as empresas se tornam montanhas de papel. Continuando, olha só, turma. Invista na reciclagem. O que é reciclar? Né? Aproveitar produtos que seriam, né,
despejados no lixo, aproveitar para outros fins, outros propósitos. Já parou para pensar? Pensamos agora há pouco. A quantidade de lixo que produzimos diariamente, que você produz lixo, faça um teste uma vez, já fiz. Pegue uma sacolinha de manhã e vá colocando nela todo o lixo que você produz, todo o lixo mesmo. Comida, resto de comida, papel, vá colocando e veja. Eu já fiz esse teste, que um professor meu de ecologia me deu esse desafio, eu fiz esse teste. Eu fiquei besta com a quantidade de lixo que eu produzo num dia. Bobo mesmo. Faça o mesmo teste e você vai ter ideia de quanto lixo você produz. Embalagens de alimentos, ó. Latas, papéis plásticos. Casca de fruta, resto de alimentos. Reciclemos o nosso lixo, né? Primeiro, vamos separar os materiais em sacolas apropriadas. Colocar resíduos orgânicos em outras sacolas de cores diferentes. Nós podemos, inclusive, reutilizar a casca de frutas e de ovos para adubar as plantas. Dar um novo destino ao que era lixo. Eu não sei se ainda existe, mas em Belo Horizonte, os catadores de lixo têm uma associação chamada Asmari, em que eles faziam, ainda fazem, não sei se ainda existe essa associação, o lixo que eles catavam, que podia ser reciclado, eles transformavam em arte, em abajur, em copos, canecas, brinquedos. É impressionante o trabalho que eles fazem na Asmari em Belo Horizonte. O que era lixo tornou-se luxo, vendiam algumas coisas por preços muito altos, virou quase uma grife na cidade, tá bom? Invista na reciclagem, gente. Utilize lixeiras que facilitam a separação do lixo orgânico do reciclável. Conheça e respeite as cores da coleta seletiva de lixo. Se é azul, papel e papelão. Se é vermelho, plástico. Se é verde, vidro. Se é amarelo, metal. Se é preto, madeira. Se é laranja, resíduos perigosos. Se é branco, resíduos ambulatoriais. Se é roxo, resíduos radioativos. E não se esqueça, pequenos gestos, grandes resultados. Tudo isso você pode fazer para assegurar um mundo melhor e um mundo disponível para gerações futuras. Maravilha, maravilha! Nós aqui temos as referências dessa aula. Responsabilidade Social e Ambiental, de Gil Marcelo Freitas, Constituição da República, também Ética e Responsabilidade Social, os livros mais utilizados para a segunda parte da nossa aula. Vamos responder alguns itens enquanto há tempo. Primeiro item, ó, com base no que você estudou nessa aula, marque as afirmativas a seguir com V quando forem verdadeiras e F quando forem afirmativas falsas. Vamos lá. 1. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida da população. Será? Será que o crescimento econômico sempre se traduz em melhoria para a população? Olha só, uma cidade de crescimento razoável, médio, e uma cidade que experimentou um crescimento econômico. Ó. Fábricas, indústrias, emprego. Não, gente. Nem sempre o crescimento econômico ele se traduz em algo positivo, melhoria da qualidade de vida da população. Aqui é falso. E isso, Coivaras do Piauí, falso. Coivaras colocou falso, exatamente.
Vamos à segunda. O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente? Exatamente. Beneditinos deu até a sequência já, ó. FV, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente? Não, deve haver sim. Coivaras e Beneditinos já responderam, maravilha. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado? Exatamente. V. Sequência FV. Maravilha! Beneditinos e Coivaras, olha só. Beneditinos e Coivaras dando show. Aquele show de aula. Para vocês e outros que acertaram. Fartura do Piauí, muito bem, também fartura. Para vocês que acertaram. Eu só posso dar aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vamos à segunda. Somente o segundo item, certo? O outro fica para casa. Olha só. Órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional. Qual é o órgão brasileiro que é responsável por fiscalizar a legislação ambiental? É o Greenpeace? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? É o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA? É o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição? Qual é a resposta? Atenção! Coivaras colocou letra C. Belém do Piauí, letra C. Beneditinos, letra C. Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. João do Lagoa do Bairro também, Cocal de Telha também. Gente linda, acertou. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, a terceira fica para casa. Nossa revisão. Hoje conversamos sobre cidadania planetária. O círculo de virtuoso da consciência ecológica. A informação, o encantamento, a indignação mística, ações coletivas e atitudes pessoais. Conversamos sobre responsabilidade ambiental e sobre o desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que seja capaz de promover um crescimento econômico, mas garantir um mundo que ainda exista para as futuras gerações. Legislação e responsabilidade ambiental individual também foram temáticas da nossa aula. E em nossa próxima aula, governança corporativa, uma aula muito boa também. Eu quero mandar aquele abraço carinhoso a tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente que acompanhou a aula de ética e relações interpessoais. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve. Até a semana que vem e